Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre notícias no geral, que eu quero trazer um giro de notícias para vocês, sobre algumas atualizações sobre o Atlético Paranaense, que tem um lateral direito do Racing, que foi oferecido ao Alexandre Matos na última semana, que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Remo e um jogador que estava na equipe do Paysandu até algumas temporadas atrás, que hoje está no Avaí, foi especulado como possível reforço, pensando na Série C. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo o atacante Kaique, que foi especulado do CSA, onde inclusive o presidente do clube alagoano se pronunciou a respeito do atleta. Será que existe, por exemplo, alguma possibilidade de imaginar o Kaique vestindo a camisa, no caso da equipe alagoana? O atacante Edinho, que está no Fortaleza e que assim está de saída do clube. Qual será o próximo destino dele, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começar, mais um aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Cartel, estamos quase chegando nessa marca de 31 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos diversos conteúdos como esse aqui, de giro de notícias. Então assim, independentemente de qual time você torça, pode se inscrever aqui embaixo no canal, porque pelo menos uma vez na semana, 2 vezes ali, eu vou trazer algum vídeo de notícia a respeito da sua equipe, tá bom? Mas só antes de começar, vamos ter um recado muito importante para vocês, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que assim, está patrocinando aqui o Black Cartel, e você, inscrito aqui do canal, pode se beneficiar bastante com essa promoção que nós vamos ter agora nesses próximos dias, com um valor de 100% do seu primeiro depósito sendo dobrado. Então, se você depositar, por exemplo, um valor acima de R$20 na BR4Bet, utilizando esse link que está aqui embaixo na descrição, ou nesse QR Code que aparecendo na tela agora, você vai ganhar 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, se você depositar R$100, você vai ter R$200 de banca para fazer suas apostas, e independentemente de qual competição, pode ser aí Copa do Brasil, no caso a reta final agora do estadual, enfim, vai lá dar uma olhada na BR4Bet, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, quero começar falando sobre o ponta Edinho, que estava no Fortaleza, e que assim, de acordo com informações inclusive do Emerson Júnior, lá pelo seu Instagram, o jogador já estava de saída da equipe há um pouco mais do que 3 dias, desde a última sexta-feira. Já tinha conversas avançadas para defender o Juventude, onde ele já foi anunciado no início dessa semana, com um novo reforço para a equipe que vai disputar a primeira divisão em 2022. Enfim, vale lembrar que ele voltou ao time em 2021 e tinha uma expectativa bem grande, depois dele ter saído lá em 2018, foi um dos grandes protagonistas daquele time naquela época, mas acabou saindo, passou pelo Atlético Mineiro, 1 ano e meio no futebol da Coreia do Sul e voltou para o Fortaleza, que foi muito mal, fez apenas 17 jogos na reta final do ano passado, tanto que ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então, por conta disso, até já era de se esperar alguma negociação envolvendo o jogador. Ele que, como falei para vocês, atua como ponta direita, 1,58 m de altura, é um cara bem veloz, apenas 27 anos de idade, que assim, vai jogar pelo Juventude nesse ano, emprestado até o final da temporada, tá? Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do Fortaleza, o que você achou a respeito dessa notícia, a saída do Edinho, que infelizmente não rendeu muito bem na reta final da última temporada com a camisa do Leão. Quero falar com vocês também sobre o atacante Kaique, que assim, foi especulado no CSA nos últimos dias, e inclusive o presidente da equipe confirmou o interesse no atacante, que ainda está numa fase de analisar o perfil do atleta para ver assim, se o CSA também teria condições de trazer o jogador ou não. Enfim, o Kaique, que é muito conhecido, já teve passagens aí pelo Flamengo, pelo próprio Fluminense, onde foi muito bem, e atualmente ele defende uma equipe chamada Al-Orroba, enfim, não sei a pronúncia, lá dos Emirados Árabes Unidos, e que inclusive já está em seu último ano de contrato, então por conta disso poderia ser uma opção assim um pouco mais viável para a equipe alagoana. Inclusive, o presidente, quando foi perguntado pelo Globoesporte.com, disse o seguinte, abre aspas: "Estamos analisando a possibilidade de uma repatriação e todo bom jogador interessa ao CSA, porque estamos buscando ter um bom plantel para colocar à disposição para o técnico Moser", fecha aspas. Então assim, eu vejo que por conta do jogador estar nessa reta final de contrato, eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? Jogador aí de 33 anos de idade, como falei para vocês, não é um cara mais tão jovem assim, como por exemplo naquela época que ele se destacou bastante pelo Fluminense, pelo próprio Flamengo, mas eu acho que seria uma baita contratação, um dos grandes aí da equipe do CSA, quem sabe já pensando numa volta à primeira divisão. Tanto que nessa equipe ele fez um total 5 jogos por lá, ainda não marcou nenhum gol, acabou de chegar, então justamente por conta disso eu vejo que poderia ser um empecilho, por exemplo, para pensar numa volta dele ao futebol brasileiro, justamente por agora. Vale lembrar também que ele já, igual eu falei para vocês, teve uma passagem curta pelo Goiás,
Enfim, pelo Goiás ele disputou no total 17 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Ele que foi o titular no primeiro turno, né, do Brasileirão naquela ocasião, mas acabou recebendo proposta para deixar a equipe goiana e ele foi, né, para o futebol do Catar. E assim, é um jogador bem interessante mesmo, tanto que no futebol do Catar ele não teve uma sequência muito boa. A melhor temporada dele foi em 2020, 2021, em uma equipe chamada Salau. Enfim, 16 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ele que jogou no Flamengo também, igual eu falei para vocês, na temporada de 2015, onde ele fez 16 jogos, 6 gols marcados. Jogou também no Santos, onde teve uma passagem bem ruim. No caso, ele jogou bastante, mas não fez muitos gols. Tanto que em 2017, pelo Santos, 42 jogos, apenas 8 gols e 2 assistências. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do CSA, o que você acha a respeito do Kaique, né? Se seria uma boa opção ou não para a equipe nessa atual temporada. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Remo, onde mais uma opção aí de ponta direita foi especulado na equipe, que é no caso do Vinícius Leite, jogador de 28 anos de idade, que assim, é um jogador que já teve passagens inclusive pelo próprio Paysandu nos anos de 2019 e início de 2020, antes dele ir para o Avaí, onde está 2 temporadas e meia, muito bem por lá. Enfim, ele que tem contrato com a equipe do Avaí até o final da temporada, foi um nome sugerido nessa última semana, até por conta da necessidade do Remo de contratar pelo menos mais um ponta direita, e a boa notícia é que o Vinícius Leite atua tanto de ponta direita quanto na esquerda. Mas eu vejo que a possibilidade dele sair hoje seria bem baixa, tá? Tanto que é um jogador que assim, nesse ano já disputou 12 jogos pelo Avaí, que não foi muito bem na campanha do estadual. Ano passado mesmo na equipe disputando a Série B, ele fez um total 53 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. Jogou assim com muita frequência, foi mais titular do que reserva, e é um jogador que, como falei para vocês, até não pegou muito bem por conta dele já ter essa passagem pelo Paysandu, onde foi os primeiros, no caso, uma das primeiras boas temporadas dele como profissional, como por exemplo em 2019, onde ele fez 35 jogos, 5 gols e 2 assistências quando ele chegou vindo do Vila Nova, tá? Enfim, eu vejo que a possibilidade dele sair justamente por conta dele estar sendo titular da equipe do Avaí nesse ano seria bem baixa, só se, por exemplo, ele não tivesse muito bem no clube ou algo nesse sentido, aí sim eu penso que poderia ser viável, mas nessas circunstâncias eu diria que a chance é bem baixa, tá? Lembrando que essa informação lá do canal Legado Azulino, ele que trouxe essa informação a respeito do clube do Remo, e que assim, eu tô passando aqui para vocês, que inclusive quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do Remo, né? O que você acha a respeito do jogador, se você já tinha ouvido falar a respeito do Vinícius Leite, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Atlético Paranaense, onde teve mais um nome especulado para esse setor de lateral direito, que é no caso do Esqueloto, jogador que pertence ao Racing da Argentina. Notícias lá do torcedores.com, onde ele que tem salário próximo de 350 mil por mês e 12 milhões de reais a multa rescisória dele, caso queira tirar o jogador da equipe do Racing, tá? Enfim, é um jogador que foi oferecido ao Alexandre Matos, até por conta do Alexandre ter uma boa relação, né, com times aqui da América do Sul, e inclusive o Racing é um deles. Eu fui até dar uma analisada em relação ao Esqueloto, que tinha muito tempo que eu não via falar a respeito do atleta. Eu lembro quando ele jogava lá no Brighton, lá na Inglaterra, em 2017, 2018, e ele voltou para o futebol sul-americano justamente porque ele não estava conseguindo ter uma sequência boa lá pelo futebol europeu, tá? Para você ter uma ideia, dos últimos anos dele foi bem ruim mesmo, tanto que ele voltou para a Itália em 2018, 2019, onde ele fez apenas 4 partidas. Depois disso ele foi jogar no Brighton, início de 2019, 2020, fez apenas 9 jogos, foi para o Racing, terminou o ano com apenas uma partida, 2020, 2021, no caso a última temporada, fez apenas 7 jogos, então tá assim, com uma média bem ruim de participações. Se você for pegar nos últimos 3 anos e meio praticamente, ele jogou no total apenas 25 partidas, então é um número bem baixo. Não acho que seria uma boa opção para o Atlético Paranaense, justamente pensando nesse lado físico dele, tanto que nessa temporada 2021-2022 do futebol argentino ele ainda nem fez a sua estreia, tá? Enfim, é um jogador que já teve passagem inclusive pelo Sporting de Portugal, pelo Chievo Verona, Parma e Inter de Milão, lá da Itália, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Torcedor do Furacão, o que você acha a respeito do Esqueloto, que inclusive já foi mais um jogador contratado, né, para essa posição de lateral direito, que foi no caso do Orejuela, vídeo que eu trouxe para vocês aqui na última segunda, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela para vocês, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Uma nesse vídeo aqui onde eu falo só do Atlético Paranaense, de giro de mercado, notícias do mercado da bola em geral. Nesse outro aqui que eu já trouxe para vocês sobre algumas notícias aqui sobre o Remo, CSA, enfim, o Bahia. Eu vou deixar tudo aqui aparecendo na tela final para vocês. E lembrando do link aqui embaixo na descrição desse vídeo com 100% de valor do seu primeiro depósito na BR4Bet. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!